quero ministrar uma palavra, está lá em Lucas capítulo 15, versículos 18 em diante. Ministrei essa palavra ontem para os jovens, foi uma grande bênção. Eu fui muito abençoado à medida que eu ia ministrando, porque Deus vai trazendo coisas novas no nosso coração toda vez que você fala da palavra de Deus. Então, espero que o Senhor faça isso aqui conosco também. Essa passagem, ela fala sobre o filho pródigo. Os irmãos são muito familiarizados com essa passagem, no aspecto do filho pródigo voltar para sua casa, a questão da aceitação do pai, o conflito familiar que teve entre os irmãos, o irmão que permanece, ele permanece com um coração que depois ele se torna um coração questionador, acusador, que reivindica, né? Então tem todo um cenário envolvido ali. Mas o que me chama a atenção nessa passagem são 3 argumentos que aquele jovem coloca na sua cabeça, e ele, antes de chegar na presença do pai, os irmãos sabem desse paralelo, dessa expressão de Deus sendo esse pai, de Jesus sendo esse pai, mostrando aquele que retorna para casa. Você vê uma atitude de muita acusação dentro de si, uma acusação que parece que nós aceitamos facilmente. Quando nós erramos, nós achamos que nós somos os piores seres do mundo, nós nos afastamos muitas vezes de Deus, nós não nos conectamos com Deus, porque ao invés de contemplar a Deus e receber o que Deus tem, nós olhamos para nós, para as nossas limitações. E todas as vezes quando nós olhamos para nós nos afastamos de Deus, mas quando eu olho para Deus e contemplo a Deus, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro, àquilo que eu contemplo. E a Bíblia fala que eu sou transformado de glória em glória. Então a minha transformação, para que eu possa ser como Deus é, não no sentido do coração de Satanás, mas no sentido de ser semelhante a Ele, como o Senhor mesmo nos fez, é contemplar a Deus. Mas esse jovem, ele olha para si, e ele começa o seguinte, ele já perde tudo. Eu já estou aqui na passagem que ele perdeu tudo, e a Bíblia diz o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Sabe, ele se julgando então o pior ser humano. Ele olha para, ele pensa, até agora ele não falou, ele só pensa em falar com o pai. Ele pensa em falar o seguinte: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e me trata como um dos teus trabalhadores. Esses 3 argumentos ele decide falar para o pai. Mas vamos continuar lendo o texto? Ao invés de eu pular aqui os versículos, tem como a gente continuar lendo nessa sequência aqui? E aí então, e levantando-se foi para o seu pai. Ou seja, ele falou que tinham 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? Pequei contra o céu e contra ti. Os irmãos já decoraram de ontem. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e me trata como um dos teus servos ou trabalhadores. Essa é a decisão que ele tem para falar com o pai. E aí então ele diz o seguinte: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E aí o filho então tinha 3 coisas para falar para o pai. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos servos, ou seja, o pai interrompeu o filho, porque o pai não estava interessado em saber os argumentos do filho, ele só queria receber o filho de volta. Olha só a situação, não sei se vocês perceberam. Quantas coisas que o filho queria falar? 3. Mas quantas coisas o filho fala? 2. Porque o pai interrompe, em outras palavras: não me interessa, meu filho. Não me interessa, porque é o seguinte, eu quero é você de volta. Meu filho, não é por onde você andou, não é o que você fez, não é o que você perdeu, é você estar de volta aqui, meu filho. Mas às vezes nós olhamos, é o seguinte, é o que nós fizemos. Nós queremos às vezes o relacionamento com base naquilo que nós fazemos. Quando eu faço alguma coisa errada, eu espero então que Deus o tempo inteiro se afaste de mim. Mas quando eu faço alguma coisa certa, eu também quero que Deus responda alguma coisa para mim. O Senhor aqui está falando, não é uma questão do que você fez, é uma questão de você estar aqui. Então eu quero falar para você que está aqui, o que Deus tem para você hoje
É só a decisão de você estar aqui. Deus vai te surpreender. E aí eu vou te falar uma coisa. Ao invés do pai ficar justificando para o filho algumas coisas, olha o que ele faz. A Bíblia fala o seguinte: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, coloca um anel no dedo dele e sandália nos pés. Quantos presentes foram dados para esse filho aqui, irmãos? Os irmãos que estavam aqui ontem já aprenderam também. Quantos? Olha só, o primeiro presente: trazer a melhor roupa, um anel e as... Quais foram os 3 argumentos que o filho tinha? Pequei contra o céu, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como dos seus servos. Sabe o que acontece aqui agora? Esse pai, ele dá 3 presentes para o filho, em resposta aos 3 argumentos que ele tinha. Ao invés de ele ficar argumentando, ele só presenteou, e cada presente era uma resposta ao argumento que ele tinha. Vamos ver qual que foi o primeiro argumento que foi? Ele falou: pequei contra o céu e contra ti. O primeiro presente que foi dado foram vestes novas. As vestes na palavra de Deus, você tem algumas características. Uma delas significa o seu caráter. O que é o caráter, irmãos? O que você veste fala o que você é. O que você veste expressa o tipo de pessoa que você é. E isso demonstra o seu caráter, porque é o seu olhar mais rápido. É ver a sua atitude, é ver como você se porta, é como ver como você se veste. Então, as vestes falam sobre caráter. E aí eu vou te contar uma coisa. Esse garoto estava vivendo no meio dos porcos. Como é que você acha que era a roupa dele? Suja. Expressava que ele não tinha valor nenhum. E eu vou te contar uma coisa: viver no meio dos porcos não era só uma questão feia, era uma questão também da sua moral, porque era um animal imundo. E aí então, esse homem que vivia então sujo, que ele tinha roupas adequadas para o tipo de trabalho, agora ele chega diante do pai, e ele fala: não sou digno, pequei contra ti. Primeira coisa que o pai faz, ele não fala você é digno, ele já expressa a dignidade, manda tirar a roupa dele e colocar roupas novas. Isso fala o seguinte: eu te lavo, meu filho, eu te restauro, meu filho. Ah, você acha que você pecou, mas não é essa questão agora. Eu vou te restaurar plenamente, eu vou te dar vestes novas, meu filho, vestes de justiça. O Senhor agora está demonstrando o seguinte: eu sou a sua justiça. Eu te lavo. O que Jesus fez conosco, irmãos? O Senhor nos lavou de toda imundície. Você é lavado, remido. Você é restaurado em Cristo Jesus. Você ganhou vestes novas diante de Deus. Você não é mais o mesmo de ontem. As pessoas quando olham para você, irmãos, é diferente agora. É totalmente diferente. Por quê? Porque você tem vestes novas. Então aquilo que aquele jovem achou no passado, o presente demonstra agora: meu filho, você tem todas as coisas novas. Quantos querem receber esse presente de Deus? Então eu quero te falar aqui em nome do Senhor Jesus: a questão sua não é como você chegou aqui hoje. A questão sua não são suas falhas. A questão sua hoje é se você aceita o presente de Deus. Se você está disposto a receber o presente de Deus. Você está disposto a receber essas vestes novas? Sai daqui com alegria. Eu vou te contar algumas coisas sobre vestes. No Velho Testamento, o povo quando passava algum tipo de pressão, muitas vezes o Senhor às vezes dava direção para que eles se humilhassem com vestes que expressassem. Eles colocavam cinzas sobre o seu corpo. As vestes às vezes eram rasgadas para expressar a indignidade que eles passavam. As vestes então elas expressavam o momento. Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas essa tradição hoje em dia não tem mais isso, que a viúva ela vestia roupa preta. Na verdade não era só a viúva, a casa inteira de uma pessoa quando perdia alguém próximo era decorado com preto. As janelas, que vai na janela, irmãos? As cortinas eram colocadas pretas. Durante um ano, aquela pessoa tinha que se vestir de preto, para demonstrar o quanto ela estava sozinha e abatida.
As roupas indicam o seu estado de humor também, sabia? Dia que você está mais alegre, dia que você vai para a praia, você vai pegar uma camiseta que é mais florida, o dia que você é do seu aniversário, você vai pegar a sua cor que você mais gosta, a sua roupa expressa o seu humor também, a sua roupa tem uma expressão, por isso que esse pai está demonstrando, e olha só irmãos, vou te contar outra coisa, esse jovem aqui, quando ele chega, ele corria até risco de vida. Por quê? Porque ele desonrou o pai. Mas quando o pai manda trocar a roupa dele, é para ficar público que o pai restaure, que ninguém mais agora tem o direito de condenar. Aquele que podia condenar, já não condena mais. Aquele que poderia falar alguma coisa, já não fala mais. Quando ele manda trocar a roupa do filho, é o seguinte, ninguém tem o direito de falar que ele errou mais. Porque se ele errou comigo, eu também o perdoei. Então ninguém tem mais o direito de acusar mais o meu filho. Posso ouvir um amém? Então eu quero que você hoje venha e receba essa palavra da parte de Deus sabendo, não importa o caminho que você andou, não importa a história de acusação que você passou, eu quero só te falar uma coisa, o Senhor te deu vestes novas, você é nova criatura, já não há mais condenação sobre você. Posso ouvir um glória a Deus? Isso não te enche de alegria? Isso não te enche de alegria? Porque as pessoas, irmãos, vamos ser honestos, o inimigo só quer lembrar do nosso passado, mas ele nunca fala do futuro. E quando ele quer falar do futuro, ele só quer falar de um futuro de derrota. Mas ele quer falar, você quer falar que você é crente? Você quer falar que esse tipo de vida é assim? 9 horas da manhã você vem aqui e paga de crente agora? Quer te falar, você vai falar, o Senhor me deu vestes novas, não há condenação mais sobre mim. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é glorioso. Segunda coisa que foi dito, quais foram os 3 argumentos que o jovem teve, irmãos? O primeiro, pequei contra os céus e contra? Qual foi o segundo argumento? Não sou digno de ser chamado teu filho. Qual foi o segundo presente que foi dado? Um anel. Eu vou te contar uma coisa, anel significa autoridade. Anel significa, e aí você tem que contextualizar para você compreender. O anel representava a família. Que tipo de família que você é? E a família, ela usava tipo um brasão. Então, por exemplo, ela escrevia uma carta. Na hora de fechar essa carta, eles colocavam a cera e selavam com o símbolo da família para mostrar que era verídico aquela carta. Ninguém tinha acesso àquela carta e tudo que tivesse com a cera e com aquele anel mostrava que aquela família que escreveu aquela carta. Outra coisa, o anel, uma vez que representa a família, todos que usavam os anéis, eles tinham o direito de comprar o que quisessem. A garantia de pagamento era a garantia que família que você fazia parte. Vou te mostrar na Bíblia. José do Egito, quando recebeu a autoridade sobre todo o Egito, sabe o que foi dado para ele? Um anel. Para que o anel foi dado para ele? Para mostrar que ele agora é quem governava sobre o Egito. Mostrava o quê? Autoridade. O anel então representa de quem você é parte da família, que tipo de filiação. Qual que era o argumento daquele jovem? Não sou digno de ser chamado teu filho. E o que ele recebe do pai? Um anel para mostrar, você é meu filho. E você tem autoridade. E você vai me representar. Todos nós, irmãos, quando nós recebemos a Deus, eu vou te falar, foi dado autoridade sobre você. Você representa o Senhor, Deus te deu autoridade. Então, o presente que foi recebido de Deus, é um presente que confirma o seguinte: você andou por vários lugares, você fez o que não deveria, teve consequência, porque essa é uma outra coisa que é bom mencionar, irmãos. As pessoas acham, porque está na graça, você pode fazer todas as coisas. Eu vou te falar, você é livre para fazer qualquer coisa, mas você não é livre para escapar das consequências. Não misture a graça com o direito de pecar. Entenda, Deus restaura, mas tem uma coisa muito séria, tem consequência o que você faz. E aí então foi dado o quê? O anel. O anel significa autoridade, eu tenho direito. O anel, na verdade, ele explica o seguinte: você tem direito de fazer agora qualquer coisa em nome da família.
Quando você passa a ter um anel, você fala o seguinte: você tem direito de fazer tudo. Estava assistindo um filme de gangster aqui nos Estados Unidos, eu gosto desses filmes. E aí, nesse filme, contando a história de um gangster, que só tinha, parece que 3 gangsters que tinham um tipo de anel. E aí, esse anel era o seguinte: você pode fazer o que você quiser, que ninguém te questiona. Esse era o anel que eles usavam. Olha só o que a Bíblia diz aqui, lá em Gênesis, capítulo 41, dos versículos 41 ao 43. Para você entender aqui a questão aqui de Faraó. Gênesis 41, dos versículos 41 ao 43. A Bíblia diz: disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Não era só em um lugar, era sobre toda a terra. Então tirou o Faraó o que, irmãos? O anel. O anel fala: nós somos a mesma família. Quantos casados nós temos aqui? Vou te falar, usar aliança é divino. É divino. Às vezes você acha que não tem efeito. Tem no mundo natural, e eu vou te falar, tem uma expressão no mundo espiritual. O anel fala que você é uma mesma família. O anel, quando você usa o anel, você está falando que vocês têm uma mesma representatividade. Aonde um chega, o outro também é honrado. Mesmo na ausência de um, há uma consideração pelo outro. E é isso que está sendo dito aqui, ó. E colocou na mão de José e fez vestir roupas de linho. Que engraçado esse negócio. Roupa, anel de novo. A roupa expressa quem você é. A sua roupa te representa. A sua roupa fala com quem você caminha. A sua roupa fala que tipo de caráter você passa a ter. Ele pôs no pescoço um colar de ouro. Essa aqui então é a história de José. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Você tem uma autoridade. Deus te deu essa representatividade desse anel. Você tem que entender que essa autoridade não é uma coisa natural. É aonde você chega, chegou a vida de Deus. Quando você fala, falou a vida de Deus. Quando você decreta algo, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada sobre você, em o nome do Senhor Jesus. Então quer dizer que você tem que reconhecer a autoridade. Não fale qualquer coisa que venha na sua boca. Não fale qualquer coisa que venha na sua cabeça. Reconheça a autoridade que Deus te deu. Se você reconhecer essa autoridade, você vai chegar nos lugares e vai falar: essa porta vai abrir em nome do Senhor Jesus. Circunstância tem que mudar diante de você. E você pode falar no mundo espiritual: Senhor, o Senhor me deu toda a autoridade em o nome do Senhor Jesus. Então, se é em nome do Senhor Jesus, eu declaro, essa situação vai mudar agora. Isso tem que acontecer, porque senão, irmãos, a palavra não é verdadeira. E eu vou te falar, a palavra é verdadeira. A palavra é o verbo é Cristo, e o verbo estava presente antes da fundação de qualquer coisa, o verbo já estava. Então, reconheça a autoridade que Deus te deu, amém mesmo? Então, eu quero te alertar algumas coisas, cuidado com as coisas que saem da sua boca. Às vezes a gente aprende a liberar muitas derrotas. Está tudo tão difícil, está tudo muito complicado. Silencie essa palavra maldita na sua boca. Libere palavras de autoridade. Quantos tem um anel aqui? Glória a Deus. Então vou perguntar de novo. Qual que foi a primeira coisa que aquele jovem falou para o pai? Que ele gostaria de ter falado para o pai? Pequei contra o céu, contra ti. E o que ele ganha de presente? Vestes novas. Roupas novas. É um tempo, o Senhor me remiu, sou santificado, justificado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Qual foi o segundo argumento que ele fala? Não sou digno de ser chamado. E o que o pai deu para ele? Anel. O anel significa autoridade, representatividade. Eu até brinquei ontem com os jovens, eu falei que o anel significa um cartão Infinity Black. O cartão Infinity Black é o sonho de toda mulher e de todo homem. Eu vou te falar. Por quê? Porque você tem acesso para comprar o que você quiser. O anel significa isso.
Não há limites. A outra já ouviu ali, você ouviu, né? Não há limites. E deixa a sua esposa gastar o seu cartão de crédito. Pronto, a minha pregação podia ter acabado aqui. As irmãs arrepiaram, falaram, esse pastor é de Deus, os homens ficaram chateados. Mas como eu sei que a mulher que vai fazer você vir domingo que vem, então eu prefiro adular ela. Ê, Goiás, que não, né? Terceiro argumento que foi dito daquele jovem, qual foi? Me trata como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. E o que o pai deu agora? Sandálias. E eu fiz questão de pesquisar sobre sandálias, irmãos. Fiquei expert em sandálias ontem. Vou te falar. As sandálias mais caras, tinha sandálias mais baratas e as mais caras naquela época. As sandálias mais caras eram aquelas que tinham correias que vinham até na canela, com couro. As mais baratas era só uma sandália básica. E alguns escravos não tinham sandálias. Alguns escravos não possuíam a sandália, mas quando possuíam a sandália, eram sandálias já desgastadas. Por quê? Por conta do trabalho excessivo, por conta dos lugares que eles passavam, a terra batida, o solo seco, passando entre os animais, vivendo naquele ambiente, empoeirado. Então as sandálias, elas eram desgastadas, velhas. Quem tinha sandálias mais novas eram pessoas que não tinham esse tipo de trabalho. Mas quem é que recebe uma sandália nova? O escravo ou o filho? O filho. O filho recebe o quê? Sandálias novas. E as sandálias mostram que tipo de pessoa que ele era. Ou seja, aquele que queria ser contado como servo, como escravo, o pai presenteia sandálias novas. Isso explica o seguinte: você não é escravo, meu filho. Você tem direito a coisas que o pai dá para filho. E eu vou te falar uma coisa: pai nenhum aqui, irmãos, dá coisa velha para filho. Pai aqui abre mão de comer para dar para o filho, é verdade ou não é? Pai aqui está disposto a fazer o que for necessário pelo filho. E aí quando ele compra, quando ele manda trazer, as sandálias novas, ele está falando para o filho o seguinte: para de achar que você é escravo, você é filho. O presente ali era a resposta contrária ao que o garoto achava. Me trata como escravo. Como escravo, você acha que ele precisava de sandálias, irmãos? Não. Mas como filho, você acha que ele podia ter uma sandália nova? Foi dado uma sandália nova. E aí eu vou te falar algumas expressões dessas sandálias novas. Olha a coisa interessante que eu achei ontem na Bíblia. Descobri ontem isso também, irmãos. A Bíblia fala que porque no Velho Testamento era o seguinte: quando morria o marido de alguém, havia uma escala de prioridades quem poderia se casar com aquela pessoa. E tinha que ser um parentesco mais próximo. Só que a pessoa, ela se via no direito de escolher se ela casaria com aquela pessoa ou não. E aí, na hora de dar a resposta, sabe como que eles davam a resposta, se eles aceitavam aquele casamento? Tirando a sandália. A sandália representa também escolhas, negociações. Olha o que a palavra de Deus diz para você poder entender melhor. Olha só, está lá em Ruth capítulo 4, do versículo 7 a 8. Olha só, Ruth capítulo 4, dos versículos 7 a 8. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o que, irmãos? Que coisa! Colocar o calçado ou retirar o calçado era uma confirmação que nós tínhamos negócios entre nós. E uma coisa, só entrava nesse tipo de negócio aqui de parentesco pessoas que eram próximas. Então, quando foi dada ao garoto, presta atenção nisso, a sandália, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual foi um grande problema desse garoto? Ele reivindicou um negócio, o pai estando vivo. Olha só, quando ele faz aquilo, quando ele chega e pede o dinheiro da parte dele, ele está desejando a morte do pai. E isso era uma vergonha.
Hoje em dia é muito comum, para te falar a verdade, hoje já não é vergonha mais, hoje é fazer em vida a distribuição dos bens. Mas naquela época você estava desejando a morte do pai. E as pessoas depois começavam a acusar: não precisamos de relacionamento, não se aproxime dele, não tenha mais negócio com ele. Mas é engraçado, o que o pai faz publicamente é o seguinte: todos os vínculos que nós tínhamos está sendo restaurado agora que eu estou te dando a sandália de novo. Ninguém mais pode questionar, você tem acesso, o que você precisar, você pode me procurar. Vou te perguntar aqui, quantos filhos aqui já procurou o pai para pegar dinheiro emprestado com o pai? Levanta a mão. Todo mundo aqui. E eu vou fazer uma outra afirmação: ninguém pagou. É verdade ou não é? E agora a gente está vivendo isso com os nossos filhos, é verdade ou não é? Mas é engraçado, quando você recebe essa sandália, você sabe o que você está falando publicamente? Eu sei que o meu filho errou, presta atenção. Eu sei que o meu filho errou. Eu sei que o meu filho pediu dinheiro que não deveria. Eu sei que o meu filho me desonrou. Mas eu estou falando publicamente: meu filho, você pode fazer qualquer negócio com o pai de novo. Olha que glorioso, irmãos. Olha o símbolo, que coisa preciosa. Segunda expressão da sandália, essa aqui eu achei romântica. E foi o que Deus falou comigo. O escravo, ele então, poderia ter sandálias ou não, mas geralmente sandálias desgastadas e velhas. Mas quando aquele garoto, aonde que aquele garoto estava, irmãos? No meio dos porcos. E a Bíblia fala que ele perdeu tudo. Irmãos, eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que ele só chegou com aquela roupa rasgada e só. Chegou sem nada. Por que eu acho isso? Porque a Bíblia fala que deu vestes novas, deu um anel e deu sandália. Então, para mim, ele não tinha um anel, as vestes estavam velhas e ele estava descalço. Isso é o que eu acho. E a palavra de Deus fala então que o pai veio e colocou sandálias nos pés do filho. Isso está expressando o seguinte: aquele filho estava chegando de um lugar imundo, sujo. Em outras palavras, quando o pai coloca a sandália nos pés do filho, ele está falando o seguinte: você já não tem mais contato, meu filho, com as coisas desse mundo. Eu vou tirar os seus pés do chão agora eu vou te dar sandálias novas. Você não tem parte mais com o mundo, meu filho. As sandálias então está falando o seguinte: você que veio do mundo, agora já não tem mais parte do mundo. Você que estava escravo do mundo, ao colocar a minha sandália, você agora é meu filho restaurado. É isso que Deus está falando conosco. Colocar as sandálias aqui então, irmãos, nesse momento está falando o seguinte: acabou, meu filho, você já não tem parte com coisas do mundo, o que você tem é parte comigo. Quantos querem ter parte com o Senhor Jesus? Então o Senhor está falando o seguinte hoje para nós: Deus está nos dando uma restauração plena. Restauração plena. E uma última coisa sobre sandálias, irmãos, que eu acho importante falar, que eu não mencionei ontem. Deus acabou de falar comigo. Quando você tem sandálias, e eu vou te falar uma coisa, é só você contextualizar. O tipo de chão naquela época era chão batido e cheio de cascalho. Eu não sei quantos já tentaram andar descalço num chão batido e cheio de cascalho. É difícil. Machuca o pé ou não machuca? Não machuca? E vai, aquele negócio, você vai na ponta dos dedos. A gente que é de Goiás não tem problema, porque aqui o pé é grosso. Que é cabra macho. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Glória a Deus, é isso aí, desse jeito. Mas quando você põe sandálias, você sabe o que está falando? Meu filho, eu vou te dar sandálias, porque você pode agora andar mais rápido. Você pode correr, meu filho. Você pode chegar primeiro, meu filho. Você pode acelerar os seus passos, meu filho. As sandálias agora, eu posso ir num ritmo mais rápido que se eu tivesse descalço. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida hoje aqui, meu irmão? Ele quer te dar sandálias para você ir mais rápido, mais longe, mais distante. Alguém pode perguntar assim: pastor, é melhor mais rápido ou mais distante? Eu vou te falar, é melhor os dois. Porque tem gente que fica: não, é melhor ir devagar, mas
E a longo prazo? Fala, meu amigo, eu quero ir mais rápido a longo prazo e de qualquer jeito, mas eu quero ir. Então eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Olha para mim. Deus hoje está selando na sua vida, te dando vestes novas, derramando uma autoridade nova sobre a sua vida. E Deus está te dando sandálias. Você pode ter negócios com Deus. Entenda os negócios que eu estou falando. Não estou falando negociatas. Eu estou falando relacionamento com Deus. Eu estou falando de você caminhar agora e tirar os seus pés do chão e saber, o Senhor me deu sandálias novas. Esses foram os 3 argumentos. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus não parou aí. Por quê? Porque Deus, o que Ele faz, Ele sempre nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Deus sempre nos surpreende, irmãos. E Ele fez uma 4ª coisa para o filho. Porque você imagina, como que aquele filho está voltando? Com vergonha, quebrado, sujo, cheio de acusação, cheio de carrapicho, envergonhado com todo mundo. O fato dele voltar, ele está reconhecendo que ele fez uma grande bobagem na vida. E aí eu vou te contar uma coisa. Se fôssemos nós, talvez a gente ainda querer dar uma lição de moral antes no filho. Do tipo, eu falei. Mas é engraçado que a volta daquele filho, o pai ainda fez uma 4ª coisa. Fez uma festa para ele. A Bíblia fala que mandou que matasse o melhor animal. O melhor. Eu vou te perguntar e seja honesto. Esse garoto merecia o quê, irmãos? Não fala. Não fala. A hora que você pensa, o menino aprontou todas com você, o que ele merece? Não fala. Não fala. Mas é engraçado que esse é o coração do pai. Deus restaura. Esses dias um irmão contando de uma experiência que ele teve, eu falei, isso é Deus. Vou mudar a história para poder ficar diferente aqui. Porque eu não perguntei se podia contar. A pessoa foi fazer uma construção, mandou um dinheiro para a pessoa pegou o dinheiro e gastou tudo. O que dá vontade de fazer? Não fala. Não fala. Mas a bondade ainda é no final, depois de ter feito tudo, falando, ainda vou arrumar um lugar para você morar. Quero te contar uma coisa, irmãos. Você está me olhando aqui, todo mundo aqui tem essa história, irmãos. Todo mundo aqui tem um pedaço dessa história aqui. Todo mundo se encaixa em um momento aqui dessa história. Mas o que eu quero te falar aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você hoje receba esses presentes que Deus tem na sua vida. Eu gostaria que você saísse daqui hoje sem mais acusação na sua vida. Não misture a graça achando que não há disciplina. Tem disciplina. Mas eu quero te falar que Deus só quer te receber do jeitinho que você está. E eu gostaria de fazer uma oração. Se você está aqui hoje e gostaria de aceitar Jesus, eu quero fazer esse apelo para você. Se você está aqui hoje e gostaria de renovar em Jesus, quero fazer esse apelo para você. Se você sente que em um determinado momento você errou, falhou, eu quero fazer uma oração por você. Eu não estou aqui para trazer acusação, eu estou aqui para trazer boas novas. Porque, irmãos, quem acusa não é Deus. Eu estou aqui para pregar as boas novas. Estou aqui para falar do amor de Deus, para falar da correção de Deus também. Mas hoje eu quero falar da restauração. Deixa eu pregar sobre a correção depois. Hoje eu só quero falar sobre Deus está querendo restaurar você. Independente, Deus está querendo restaurar. Feche seus olhos. E se você crê que essa palavra foi para você em algum determinado momento, eu gostaria que você tivesse o seu coração voltado para Jesus e falasse para Ele: Jesus, eu
Eu quero tanto, Senhor, oh Pai. Fala para Deus: Senhor, pequei contra Ti. Acho que não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas recebe o que Deus tem. Deus tem, Jesus tem, o Senhor tem para nós, irmãos, restauração plena. Espírito Santo de Deus, eu abençoo essa igreja. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor está derramando sobre nós. Muito obrigado, Deus, por essa nova estação. Muito obrigado, Jesus, por cada homem e cada mulher aqui. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que a palavra é viva e real e transformadora. Eu gostaria que você, aonde você está, falasse comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu restauro a minha vida na Tua presença. O Senhor é o meu Deus, o meu pastor, e morreu na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso, hoje, eu sou lavado, tenho autoridade, e expresso Jesus. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sai daqui com esses 4 presentes, na certeza que o Senhor é com você. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus.